Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está vendo esse vídeo. No vídeo de hoje, vou trazer um vídeo para aqueles que estão pensando em começar no tráfego pago, mas não sabem nada do que um gestor de tráfego faz. Então o vídeo de hoje é literalmente gestor de tráfego, o que ele faz, quanto ganha e como se tornar um. Aqui não é um passo a passo de como você vai começar a trabalhar com tráfego, tá? Eu não vou falar de conteúdo, eu não vou falar o que você vai aprender ou não. Aqui é literalmente mostrar o que um gestor de tráfego faz os primeiros passos, para você ter uma visualização se vale ou não a pena dedicar o seu tempo a essa nova profissão. Mas antes de ir para o conteúdo, considere deixar o seu like aqui embaixo, seu comentário e, se possível, se inscrever, caso o vídeo faça sentido para você e tenha te ajudado. Caso contrário, não precisa se inscrever, não tem problema nenhum, tá? Mas vamos para o vídeo agora sem mais enrolações. Então vamos lá. Para começar, o que exatamente um gestor de tráfego faz? Isso é uma dúvida muito normal, né? A maioria das pessoas nem conhece plataformas de anúncios, então não sabe muito bem o que ele faz exatamente. Mas, para ser bem direto ao ponto, profissional que cria e gerencia anúncios online com objetivos específicos, trabalhando dentro do orçamento do cliente. É estrategista e não apenas executor. E aí eu vou explicar um pouco sobre isso mais para frente. Mas um gestor de tráfego, na maioria das vezes, acaba trabalhando com venda de produtos, seja eles online, seja eles físicos, voltados para o objetivo de um cliente. Ele gera leads qualificados para clientes específicos no WhatsApp, no formulário, no site deles. Gera engajamento com os seus anúncios, curtidas, compartilhamentos, gera seguidores para aqueles perfis que buscam isso. Então, tudo isso são tipos de anúncios que o gestor de tráfego consegue criar dentro de plataformas online para gerar os anúncios baseados nos objetivos do empregador dele. Seja ele um dono de uma agência, seja ele um cliente teu, sempre uma empresa vai precisar de um objetivo. E o gestor de tráfego está ali para criar os anúncios baseados nesse objetivo. Mas ok, entendemos o que um gestor de tráfego faz num geral, mas e a prática? O que ele faz no dia a dia dele? Muitos acham que gestão de tráfego é apenas apertar alguns botões, entrar na plataforma, criar um anúncio, criar um segundo anúncio e tá tudo certo, esse é o trabalho dele. Mas não, gestão de tráfego profissional vai muito além disso. O gestor de tráfego profissional, além de criar campanhas, que é o core business dele, ele tem que saber mexer nas plataformas de anúncios, ele precisa acompanhar cliente, caso seja um PJ, ele precisa fazer otimizações diárias nas campanhas, entender o que está dando certo, o que está dando errado, o que precisa tirar da campanha, o que precisa adicionar na campanha, entender a otimização da estratégia. Então, estamos criando uma campanha X, descobrimos que temos um problema em um ponto do funil. Como a gente pode resolver esse problema? Então, o gestor profissional ele é bem estrategista nessa parte. Ele precisa saber criar relatórios de resultados, encaminhar relatórios. Na maioria das vezes, se ele é muito profissional, ele sabe criar dashboards e relatórios personalizados para os próprios clientes ou para as empresas que ele trabalha. Então sim, o gestor de tráfego, ele vai entregar campanhas, ele vai criar campanhas de anúncios, porque é o core business dele. Ele precisa saber plataformas de anúncios para fazer gestão de tráfego. Agora, um gestor profissional, na prática, ele faz muito mais do que isso. Ele cria campanha, cria estratégia, otimiza a campanha, tira, remove coisas boas e ruins daquela estratégia, consegue entender de funil de vendas, de relatórios. Então tudo isso um gestor de tráfego profissional que tem resultado faz. Mas legal, sabemos o que é um gestor de tráfego, o que ele faz na prática. Mas afinal de contas, quanto um gestor de tráfego pode ganhar iniciando e continuando na jornada no tráfego pago? E aqui eu coloquei algumas etapas, né, do iniciante, o intermediário e o avançado, que podem te dar o norte, tá? Nem sempre esses valores que eu coloquei aqui vão ser a realidade. Pode ser que você comece iniciando ganhando muito mais do que eu coloquei aqui. Porém, na maioria das vezes, tem essa escadinha de resultados que os gestores vão conseguindo. Então, eu coloquei aqui iniciante, você recebendo de 300 a 500 reais por cliente. Isso é o que eu comecei ganhando, então meu primeiro cliente foi 300 reais. O meu segundo, eu até passei um pouco dos 500 reais, porém, todos os outros que eu fechei nessa época foram de 500 reais para baixo. Então a média é mais ou menos isso, principalmente porque você tem pouco conhecimento nesse momento. Então os profissionais que vão confiar no teu trabalho são poucos, porque eles
visualizam que você está iniciando, então logicamente eles vão pagar menos por isso daí, porque tem um risco envolvido. Agora, quando você já está mais intermediário, e aqui eu coloquei 1 a 2 anos, mas pode ser que você se torne intermediário antes disso, porque isso vai dizer muito mais sobre o seu conhecimento, sobre as suas experiências do que necessariamente tempo. Mas quando você está nesse patamar de ter mais conhecimento, de ter resultado para mostrar, normalmente você consegue fechar clientes melhores, de 600 a R$ 1.000 mais ou menos. E o avançado seria aquela pessoa que ganha mais de R$ 1.000 por cliente, né? Aquela pessoa que já tem um histórico muito bom, ela já tem outros clientes que geram resultado, então ela tem um core business legal para ser mostrado, tem um resultado para ser mostrado, e isso faz com que ela consiga fechar contratos melhores. E aí você faz a conta. Se você é um gestor de tráfego profissional, que entrega resultado, entrega estratégia, entrega tudo que eu falei aqui, você pode ter mais ou menos esse resultado. Um resultado onde você fecha 5 clientes, trabalhando aí uma média de, por exemplo, de 3 a 4 horas por dia, ganhando 5 a 6 mil reais por mês. E aí eu falo, gestão de tráfego tem muita possibilidade de crescimento para aqueles que se dedicam, aqueles que querem aprender e querem fazer direito. Agora, aqueles que não aprendem e querem fazer tudo de mau jeito, na maioria das vezes não geram esse resultado que eu estou mostrando para vocês. E lógico que aqui não é uma fortuna isso daqui, não é milhões de reais, você não vai estar andando de Porsche de uma noite para o outro. Porém, isso daqui é uma realidade real, que qualquer pessoa que se esforçar na área vai conseguir alcançar com alguns anos de trabalho, alguns anos de estudo. Então, se você estava pensando em tráfego pago, mas não sabia se valia a pena na parte de remuneração, talvez isso daqui tenha aberto sua cabeça. E agora a gente chega nos dois lados da força, que é decidir se você deve seguir para um lado de CLT ou PJ como gestor de tráfego. Eu já falei, por exemplo, os resultados que um PJ pode conseguir fechando os próprios clientes, mas um CLT também consegue esses mesmos resultados, dependendo da empresa que você entrar, ganhando a mesma coisa, porém com outros benefícios. Por exemplo, 13º, férias, FGTS e um pouco mais de estabilidade. Porém, a questão do CLT é complexa porque se você não tiver muita experiência, dificilmente você vai conseguir uma empresa que te pague muito bem. Agora, se você já tem experiência, pode ser que o CLT entre muito bem, você entrando numa cadeira plena, por exemplo, ganhando um salário bem legal. Então, vai da tua escolha. Mas o PJ, ele te dá mais possibilidades. Ele tira o teu teto de crescimento, porque tudo vai depender de quanto você prospecta e quanto você pode atender sozinho, enquanto o CLT te dá um limitador. Então você só vai receber o que o chefe acha válido você receber. E muitas vezes esse teto de gasto acaba sendo padrão dentro do mercado. Se uma empresa faz, todas as outras fazem igual. Então pode ser que o PJ e futuramente abrir uma própria empresa, uma própria agência, seja um caminho mais interessante para aqueles que querem resultados acima da média. Agora, para aqueles que acham bacana o resultado como CLT, tem a estabilidade, tem o 13º, tem férias, tem um bom salário, não tem problema nenhum também, você pode escolher esse caminho. E aqui, 4 etapas fáceis e práticas que você vai ter que fazer para entrar dentro do mercado de tráfego pago. O primeiro é estudar, logicamente, estudar mercado pago, estudar as plataformas de ads. Aprender sobre público e persona eu recomendo muito, porque você vai aprender a parte estratégica, aprender funil de vendas, aprender a entender o seu público, que é muito importante para criar anúncios que convertem. A terceira etapa, prospecção e venda. E a quarta etapa é a mão na massa, é trabalhar. É você ter disposição para fazer o que é necessário, trabalhar final de semana muitas vezes, para você criar ali uma base sólida de clientes. E aí eu até coloquei aqui que a maioria trava no passo 3, né, de prospecção de cliente. Eu fui uma dessas pessoas que travou nesse passo. Eu tentei fazer prospecção ativa, não tinha tanto tempo para isso, acabei não gerando tanto resultado. E anos depois eu fui começar a fazer prospecção paga, que foi o que funcionou para mim. Então, se você não passar da prospecção, você não vai conseguir gerar resultado se você for PJ. Lógico que se você quiser entrar em CLT, você pode pular essa etapa da prospecção e colocar uma etapa de construção de perfil, né? Construir um Instagram que seja legal para os recrutadores visualizarem, um LinkedIn que seja legal para os recrutadores e também focar um pouquinho mais em certificados, que vai te dar aí uma capacidade competitiva melhor dentro do mercado CLT. Agora, se você quer ser PJ, você vai ter que passar pela etapa de prospecção e venda, então você tem que aprender a fazer isso e não pode ter medo de tentar prospectar, não pode ter medo do não, porque é aquela questão de muitos nãos, o primeiro sim que aparecer vai te dar um primeiro resultado. E para quase fechar esse conteúdo,
quanto tempo leva para você formar um gestor de tráfego e conseguir trabalhar. E aqui eu fui bem realista porque eu peguei muito o que eu fiz, né, dentro do mercado. Então eu coloquei ali de 1 a 3 meses estudando arduamente, tá? Eu coloquei de 4 a 5 horas por dia. Se você não tem trabalho, se você não tem nada para fazer durante o dia, isso aqui é completamente plausível. Se você não tem esse tempo, você trabalha em outra coisa e quer trocar de área, por exemplo, pode ser que 4 a 5 horas fique pesado. E aí você coloca o tempo que você achar válido, mas o importante é estudar. Você tem que aprender o Meta Ads, o Google Ads, parte de estratégia, parte de persona, porque é isso que vai te dar um conhecimento para gerar um resultado. Depois do terceiro mês, você se prepara para o mercado, né? Cria um portfólio, cria as primeiras abordagens para talvez tentar fazer a prospecção. No quarto a quinto mês, provavelmente você já vai conseguir um cliente ou outro, tá? Eu sempre recomendo buscar ali clientes próximos, ou seja, um familiar, um amigo que tem uma empresa. Na maioria das vezes você vai ter esse amigo que tem uma empresa e vai precisar do seu serviço, então você já consegue fechar um cliente mais rápido. E dos meses 6 para frente, aí é fase de consolidação. Eu não vou prometer que você vai ter resultados extraordinários nesse começo, mas pode ser que você tenha 1, 2 clientes, perca um primeiro cliente e feche mais um terceiro. Então você vai ali entendendo o mercado, vai fechando alguns clientes a mais, vai prestando serviço e vai conseguindo crescer aos poucos. No meu caso, eu não demorei esse tempo, né? Eu demorei mais para entender que eu podia prestar serviço como tráfego pago, mas depois que eu entrei no tráfego pago, eu levei mais ou menos de 6 a 7 meses para me estruturar melhor como gestor de tráfego. Então, com certeza, isso daqui é um tempo plausível, é um cronograma plausível para aqueles que querem se dedicar. Como eu falei, se você for estudar menos tempo por dia, pode ser que isso daqui se estenda um pouco mais. Mas se você está aí fazendo nada e quer entrar numa profissão nova, estude muito que com certeza você vai entrar na área muito mais rápido. E para a gente trazer uma finalização bacana, o que separa um gestor de tráfego que ganha R$2.000 para um gestor que ganha 10, 15 mil reais? E a resposta é bem simples. O gestor de tráfego que não entrega o plus, normalmente acaba morrendo na praia. Então, né, eu coloquei o gestor commodity, que é aquele que só entrega a campanha, só aperta botão. Na maioria das vezes ele não ganha muito, ele não consegue se instalar dentro do mercado como profissional. Agora o gestor estrategista, a história muda, porque ele consegue se agregar com o cliente, entregar estratégia, campanha, negociação, funil de vendas, e aquele cliente acaba dependendo dele. Ele visualiza o resultado que ele tem na campanha, visualiza o resultado que ele tem na empresa com os anúncios online ao gestor de tráfego que faz tudo isso para ele. Então esse gestor, ele gera resultado e ele se instala no mercado muito melhor. E aí a possibilidade dele ganhar de 10 a 15 mil por mês sozinho é muito maior. O mercado de tráfego pago, ele está em crescimento nos últimos anos. A maioria das empresas estão abrindo os olhos de que elas precisam estar no digital para gerar um resultado que elas estão buscando. Então é sim uma possibilidade muito grande de crescimento para aqueles que estão buscando uma área do mercado que possa trazer muito resultado. Então, se você gostou de tudo isso que eu falei, se dedique que com certeza você vai conseguir uma vaguinha aí dentro desse mercado. Então é isso, pessoal. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, novamente deixa o seu like, comenta, compartilha e se inscreve aqui embaixo para ajudar o canal a crescer e para acompanhar os próximos conteúdos das próximas semanas. Então é isso, pessoal. Valeu, falou!